Eu sou graduada em História, né? Me formei nos anos 80, para você ter uma ideia, muitas décadas atrás. E logo que eu me formei, eu tive uma oportunidade de trabalhar em museus. Estava sendo criado, assim, tinha acabado de ser criado o Museu Mineiro, eu fui trabalhar com o Museu Mineiro e nunca mais saí da área. E me apaixonei, assim, acho que o museu é uma coisa assim, meio apaixonante para quem começa a trabalhar. E eu tive a oportunidade de trabalhar no Museu Mineiro, depois trabalhei como pesquisadora, fui diretora do Museu Histórico Abílio Barreto, retornei para a Superintendência de Museus, aí já na condição de assessora, depois como superintendente, enfim, eu tive uma trajetória até 2010 bem diversificada no campo de museus em Minas Gerais. Na condição de superintendente, eu pude conhecer muitos museus do estado, viajei muito. E em 2010, com a criação do curso de museologia, e ele foi criado em função do programa Reúne, eu entendi que eu tinha uma experiência importante, que eu poderia contribuir para a formação desses futuros museólogos. Então, prestei concurso em 2010. Gosto de falar que eu fui a primeira professora que entrou no curso e, a partir dali, eu me empenhei, junto com outros professores, a implantar esse curso, que não foi nada fácil, foi, né, assim, esse início é sempre muito laborioso. Exerci alguns cargos ali, de coordenação de colegiado, enfim. Um pouco mais tarde, eu tive a oportunidade de me aproximar dos espaços de memória, museus da UFMG. Então, eu fui, acho que em 2015, eu fui coordenar o acervo artístico da UFMG, fiz isso até, não sei se até 2017 ou 2018, não estou muito certa. Em 2017, eu assumi a coordenação da rede de museus e espaços de ciência da UFMG, o que foi muito importante, quando eu fiquei conhecendo né, assim, essa riqueza de acervos e espaços da UFMG. E, ao longo desse tempo, eu desenvolvi vários projetos de extensão, né? E as minhas pesquisas sempre dialogaram muito com esses projetos de extensão. Só para você ter uma ideia, assim, eu trabalhei na curadoria do Memorial da Assembleia, na curadoria e na implantação do Museu de Congonhas. Fizemos um projeto com o Jacareabá, no norte de Minas, e agora o DOPS. Enfim, foram projetos que foram me orientando para me conduzir, só a título de exemplo, para a minha pesquisa atual, que diz respeito a sítios históricos e processos de musealização. Eu sempre me deparei muito com essa configuração patrimonial, que é pensar lugares onde ocorreram fatos históricos e como musealizar esses lugares. Isso aconteceu em Congonhas, aconteceu com os Jacareabás e agora com o DOPS. Né? Atualmente, eu atuo em 3 programas de pós-graduação. Eu atuo no Promestre, que é uma pós-graduação profissional da FAI, que tem uma linha específica de educação em museus e divulgação científica. Atuo na pós-graduação da ECI, que é, né, de Ciência da Informação, que tem uma linha voltada para patrimônio e memória, e atuo numa pós-graduação no Rio Grande do Sul, na URGS, né, na Federal do Rio Grande do Sul, numa linha essa, assim, específica de museologia e patrimônio. Já orientei muita gente, e essa é a minha carreira, minha trajetória. Então, em 2019, a CEDES fez um contato comigo, assim, vou contar do meu ponto de vista, né? Fez um contato comigo para que eu integrasse o projeto que pretendia fazer elaborar um projeto de implantação do memorial. Simultaneamente foram feitos outros contatos com outros professores, que vocês sabem quais são.
né? Mas eu vou citar aqui, acho que é importante, né? O André Zarak, que da área de arqueologia, a Miriam Hermeto, da área de história oral, o Rodrigo Pato, da área de pesquisa em arquivos, o Emílio Peluso, na área de direitos humanos e justiça de transição, a Renata Marques, na área de arquitetura e expografia, e eu, na área de museologia. Então, foi formado esse grande GT interdisciplinar, fundamental, porque qualquer projeto de museologia, sobretudo de implantação de um museu, ele requer essa perspectiva interdisciplinar. A gente não consegue pensar um museu sob um viés apenas de uma disciplina ou de uma perspectiva profissional. Naquela época, uma das técnicas da SEDESE era uma antiga aluna minha, eu acho que eu preciso citar o nome dela, que ela foi importante, ela atuou também no projeto, que foi Pauline Araújo. E então, em 2019, a SEDESE assinou um convênio com a UFMG, a partir do qual a gente teve a cobertura institucional e financeira para iniciar o trabalho em 2020. Isso já era final de 2019, em 2020, justamente em plena pandemia, nós iniciamos um trabalho. Eu fiquei na coordenação do projeto de extensão e explico por quê. Assim, a museologia tem um pouco esse papel de articular essas várias áreas e entender, porque você tem essa visão global do museu, e entender como articular essas áreas para a implantação de um museu. Então, assim, eu compreendi perfeitamente que meu papel ali seria coordenar nesse sentido de estabelecer articulações entre as várias pesquisas e as várias visões, as várias proposições, com essa finalidade de se conceber um museu, né? Ele é chamado de memorial, mas é um museu. Foi um ano muito difícil, todo mundo sabe, né? Foi o primeiro ano da pandemia, a gente estava completamente isolado, mas ainda assim a gente produziu muito, fizemos um trabalho assim de fôlego. O Emílio Peluso trabalhou, foram feitos relatórios desses vários GTs, são 6 GTs, né? Cada professor com sua equipe de bolsistas produziu, né, uma pesquisa, um estudo e um relatório parcial, que depois veio integrar o relatório final. Ao final desse trabalho, nós tínhamos uma pesquisa alentada sobre o DOPS, sobre a ditadura, sobre a política de transição, direitos humanos. Muitas dessas pesquisas levantaram ou produziram fontes, eu diria, acervo para o museu, né? Isso era fundamental. No caso da arqueologia, foi a primeira, eu acho que vocês devem ter ouvido isso, foi a primeira escavação num lugar, né, num espaço de detenção da ditadura no Brasil. Isso não foi muito alardeado na época, mas acho que foi algo assim inédito, importante. Então, a pesquisa da história, da arqueologia, né, os testemunhos orais, enfim, tudo isso contribuiu para que a gente esboçasse uma proposta para o memorial. A museologia, em particular, ela fez o primeiro trabalho dela foi um trabalho que eu considero fundamental, que foi conceituar o memorial. Né? Que memorial é esse? Isso é um trabalho fundamental, porque a partir desse conceito os demais estudos, né, eles se orientaram, né, a partir desse conceito. Né? Então, a gente estudou muito o que seria um museu de sítio, porque, tentando entender qual seria o acervo desse memorial, nós entendemos, e aí sim, apoiados na arqueologia, no próprio dossiê de tombamento do prédio, nos depoimentos da história oral, que o prédio era o principal acervo, é o acervo primacial do memorial.
E aí, então, pensamos que estávamos diante de um museu de sítio. Mas não era um museu de sítio qualquer, né? Porque ele era um museu... O que é um museu de sítio histórico, né? É aquele lugar onde algum evento, algum processo histórico ocorreu e que você, então, associa esse fato àquele lugar. Mas, como eu disse, aquele não era um sítio, não é um sítio qualquer, né? Não é um sítio como Congonhas, não é um sítio, enfim. Ele é um sítio que traz uma memória traumática, então a gente pensou que, enfim, a gente lida ali com um sítio de consciência. É uma categoria que hoje você tem, enfim, até uma articulação internacional em termos de lugares que se reconhecem como sítios de consciência, que são sítios associados a lugares de crimes públicos, né, de memórias traumáticas, e que se comprometem com digamos, uma pedagogia dos direitos humanos. Na medida em que a gente conceituou, isso traçou um pouco a condução de todos os nossos estudos, né? A gente entendeu que não se tratava de ocupar plenamente aquele espaço, de transformar aquele prédio apenas num invólucro de exposição. O próprio espaço teria que ser visto, percebido, compreendido, interpretado num circuito expositivo. Isso muda completamente a forma de tratar uma possível exposição. Obviamente, o pessoal da arquitetura entendeu perfeitamente isso e fez uma proposta de ocupação do espaço, do prédio, que é uma proposta, a meu ver, muito bacana, muito ousada. Enfim, chegamos ao final de 2020 com esse relatório, assim, com muita informação, com um esboço já traçado, assim, com muito material para dar prosseguimento ao projeto, né? As próximas etapas, porque é uma etapa longa, está lá um museu, seria... Bom, a museologia, além de fazer esse conceito, né, a gente desenvolveu o que a gente poderia chamar de um projeto museológico, que a gente chama de plano museológico, que foi esboçar todo um funcionamento do memorial, né? Desde a estrutura institucional até como pensar uma política de acervo, uma política de pesquisa, diretrizes para exposições de longa duração, de curta duração, diretrizes para um programa cultural e educativo, enfim, nós chegamos a esse ponto. E terminamos o ano sabendo que, infelizmente, a gente tinha desenvolvido esse projeto durante a pandemia, sem contato com os movimentos sociais, e certos que a continuidade daquele projeto deveria acontecer agora em diálogo estreito com os movimentos sociais, colocando sob escrutínio o nosso projeto e adaptando a uma demanda, né? E os próximos passos, especificamente, seriam... Né? Os passos seriam contratar projetos do campo da intervenção arquitetônica, projeto estrutural, projeto, enfim, para fazer intervenção no prédio, completar ou concluir esse plano museológico até depois de algumas conversas com os movimentos sociais e com a contratação de alguns serviços especializados, principalmente na área de gestão de risco, dar continuidade ainda a algumas pesquisas na arqueologia, nos depoimentos orais, nas pesquisas de um modo geral, e esboçar, né, fazer a curadoria de uma exposição de longa duração. Acontece que, depois de 2020, a SEDESE não deu continuidade a esse projeto. Em 2023, ela nos fez um contato dizendo que tinha um recurso, se eu não me engano, eu posso estar enganada, mas acho que de uma emenda parlamentar. Nós esboçamos, todas essas ideias foram esboçadas num projeto, e naquela época a gente entendeu que era importante abrir o
o prédio para visitação, mesmo sem uma exposição, nas condições em que ele estava, a gente achava que com um grupo de estudantes fazendo a mediação cultural ali com o prédio, a gente poderia abrir a visitação. E nós entendemos que essa ação era uma ação importante para formar público, para sensibilizar o público e para legitimar o próprio projeto, né? E, depois de tudo muito pronto, e muitas conversas, e muito esforço, sempre no final do ano, eu me lembro que eu cheguei quase no Natal de 2023, tentando viabilizar esse convênio, em 2023, a CEDESE resolveu que não ia investir no projeto, que ela ia fazer obras emergenciais no prédio. E, bom, a gente entendeu que era uma decisão política. Eu acho que o segundo governo Zema, particularmente, resolveu desconhecer esse projeto, assim, a minha visão é essa. É muito curioso que isso tudo tenha acontecido durante o governo Zema. Acho até que é algo para se pensar. E acho que a equipe técnica tem da CEDESE, né, teve um mérito muito grande de levar adiante o projeto, né, uma equipe que não tinha comprometimento político, né. Mas, talvez até por isso mesmo, acho que no segundo governo Zema o projeto foi completamente desconhecido, é ainda completamente desconhecido. Eu tenho participado de algumas audiências de conciliação entre a ocupação atual e o governo. Eles nunca se referem ao nosso projeto, eles se referem a um projeto que foi feito anteriormente, que era uma forma de deslegitimar o nosso trabalho. E nunca mais a gente teve chance de desenvolver nenhum trabalho, né? Com a ocupação do ano passado, não, desse ano, né? Desse ano, 2025. Acho que foi um gesto assim, corajoso. Eu fico pensando quão difícil deve ser ocupar aquele prédio por tanto tempo. Mas acho que foi um gesto e uma ação importantíssima. Eu acho que pautou novamente para a sociedade a questão do memorial. E é tão interessante porque eles desenvolveram aquilo que a gente tinha pensado em desenvolver, que era abrir o prédio para visitação. Então, a gente fala muito isso com eles, assim, olha, vocês estão indo, fazendo justamente o que a gente tinha pensado. E eu acho que a ocupação configurou o que estava um pouco velado, assim, né? Que aquele prédio é um prédio que coloca em uma ferida aberta para a sociedade, uma disputa, que é uma disputa política, uma disputa de memória, e que eu acho que só vai se resolver no campo da política mesmo. Ainda que tenha a mediação do judiciário, o que está posto ali é uma disputa política, né? É uma disputa política de como lidar com esse passado, né? De como presentificar esse passado, né? Que discurso que discurso vamos fazer em relação a isso. Então, assim, eu acho que os movimentos têm tido uma atitude heróica e, sinceramente, eu não consigo fazer uma prospecção, assim, pelo menos a curto prazo. Eu acho que é uma questão de longo prazo, assim, ou, digamos, de médio prazo. Eles não querem negociar. Na verdade, eles vão colocar todos os obstáculos possíveis e eu tenho muito medo, assim, que com a desocupação, que eles entrem no prédio e apaguem os vestígios, porque o prédio ele tem vestígios muito importantes que contam essa história, né? Na verdade, quando a gente considera o prédio o acervo, ele é um acervo porque ele, simbolicamente, no imaginário nosso, ele era o lugar da repressão, mas mais do que isso, né? Ele tem vestígios que marcam esse uso repressivo, né? Ele, de alguma forma, ele territorializa uma memória e uma história, né? E é muito fácil você entrar ali e fazer apagamentos. Eu já vi isso em outros lugares, né? Assim, visitando outros presídios políticos. Eu fiz um pós-doc em Portugal agora e observei muito isso. Lugares que não guardaram nenhum vestígio que pudesse contar essa história, né? Que pudesse
criar uma perspectiva de presença desse passado no presente. Eu acho que é interessante, porque ali era um lugar de funcionamento de uma burocracia com uma ala carcerária, né? Então, assim, você entra no prédio, você vê toda uma estrutura de uma burocracia, um grande corredor com salas, mas as celas, elas têm um poder de comunicar, né? Enfim, são imagens fortes. Eu acho que qualquer cela prisional, ela, né? É um lugar que alia um pouco essa burocracia com uma arquitetura de prisão, né? Tem um vestígio que eu considero muito importante, que é uma sala que é revestida de cortiça, onde provavelmente foi usado para torturas, e a cortiça era usada para abafar o som, né, os gritos, embora a gente tenha relatos de moradores que ouviam esse tipo de barulho, e os testemunhos dizem que isso acontecia à noite, justamente quando a burocracia, era sempre um jogo, justamente quando a burocracia fechava seu expediente. Você tem a arqueologia, né, conseguiu encontrar, né, um dos achados, são inscrições em paredes, inclusive inscrições do período da ditadura. Acho isso importante. Tem um vestígio que é importante, que é uma piscina numa área que seria uma área de churrasco dos policiais. Há controvérsias assim, a respeito dessa piscina, qual teria sido o uso, e há uma suposição de que, se não me engano, algum relato dizendo que era um uso para tortura mesmo, né? Uma técnica do quente-frio, enfim, do afogamento. São suposições que a gente precisa ainda pesquisar, né? Mas, assim, essa estrutura de cárcere, as grades, o muro, a vigilância, né? Você tem uma estrutura arquitetônica de vigilância no muro. Tudo isso nos leva a entender o papel do prédio como um lugar de confinamento e com vestígios de tortura, né? De lugares onde se praticava tortura. Obviamente que esses espaços são identificados a partir também dos testemunhos. Então, a gente encontra muito no prédio alguns armários que são elementos integrados à arquitetura, onde alguns presos políticos relatam que ficaram ali confinados. O próprio pátio onde se tomava sol, nessa sala onde tem a cortiça, né, você tinha uma passagem direta do cárcere para essa sala, para que o preso não precisasse passar pela área de burocracia, né, de circulação das pessoas. Então, assim, é o que eu estou lembrando, mas são muitos vestígios. Eu acho que pode ser muito impactante uma sinalização interpretativa, uma exposição que interprete isso. Sem esquecer que ali é um memorial dos direitos humanos, né? Então, a gente discutiu muito isso. Essa memória do passado, ela tem que nos servir para pensar direitos humanos hoje, né? Acho que a gente não pensa a memória como uma conservação, mas como um projeto, né? E trazer a pauta da discussão dos direitos humanos hoje, né? A gente pensou que talvez o ideal seria destinar uma área de exposição e uma área de ações culturais que contemplasse a questão dos direitos humanos hoje, né? Eu, pensando até nos museus de Belo Horizonte, de Minas, né, eu fiquei pensando quanto seria... Eu andei pensando muito nessa dificuldade do memorial de se implantar, qual seria o papel dos outros museus em relação a ele, né? Assim, será que os outros museus não teriam que estar se alinhando aí nessa luta? E o quanto os outros museus também foram implicados, principalmente os antigos, né, que foram criados antes ou durante a ditadura,
estiveram implicados com essa história, né? E talvez fosse muito interessante que eles se pensassem assim, que museus nós éramos durante a ditadura militar. Né? O que nos foi cerceado, o que foi imposto, como é que nós resistimos. Eu gostaria muito de ver isso. Assim, né? Que o Museu Mineiro é um pouco da transição, mas o Museu Mineiro poderia pensar isso, o Museu da Cidade poderia pensar isso, o Museu da Pampulha poderia, enfim. Então, mesmo esses museus clássicos, né, que a gente não associa à memória da ditadura, eles passaram por esse período, e eles poderiam pautar essa memória. Né? Agora, a gente sabe que tem muitos outros lugares, além do DOPS, né? Do antigo prédio do DOPS. Quando a gente pensou no projeto museológico, uma das coisas que para a gente ficou muito claro, está lá registrado no conceito, é que o memorial se tornasse uma espécie de espaço catalisador de outras iniciativas semelhantes. E a gente trabalhou com um conceito que se chama acervo operacional, que é entender que mesmo que você não tenha sob a tutela do memorial um determinado acervo, ele pode operar com acervos que são tutelados ou, enfim, por outras instituições ou são outras instituições. Um desses acervos, com certeza, são esses outros sítios e lugares onde ocorreram ações de repressão e de resistência, né? Eu acho que você pode pensar um circuito na cidade, um percurso na cidade marcando esses lugares, né? Tem uma publicação da Belo Tour, que foi feita em 2014, que eu acho uma publicação importante, que levantou, acho que 27 espaços na cidade, associados à resistência e à repressão da ditadura. Claro que foi um trabalho inicial, acho que é possível se levantar mais, é possível pesquisar e apontar outros lugares, mas me parece que, talvez, a partir desse guia aí, a gente poderia pensar percursos na cidade. Uma das perspectivas, e isso está posto, inclusive, no pré-projeto de ocupação no pré-projeto da arquitetura, de ocupação do prédio, é de usar justamente o último pavimento do prédio, para que você possa, dali, enxergar alguns lugares, outros lugares ali no centro da cidade, que tem a ver com a repressão. Então, assim, e esse ano, junto com uma orientanda de doutorado, a Amanda Dabes, eu estou desenvolvendo um projeto de extensão que é justamente tentar aplicar um percurso com os estudantes de museologia, percorrendo algum desses lugares, sabe? Assim, fazer uma caminhada no centro da cidade, pontuando esses lugares da repressão e resistência. É uma coisa experimental para ver como é que funciona e espero que dê certo, quem sabe no futuro possa ser incorporado, aproveitado pelo memorial. Se Deus quiser, ele vai ser implantado. Mas acho que isso é importante, né? É importante a cidade se entender também, né? A cidade é um lugar de encontro, é um lugar da festa, é um lugar de manifestação e é um lugar de repressão, de violência, né? Então, entender a cidade também como esse espaço de violência, embora uma memória seja uma memória negativa, dolorida, a gente precisa se haver com isso, né? A gente precisa tratar isso. Nós precisamos nos curar disso. Não, claro que há uma convergência aí, né? Acho que são dois momentos, 64 e o pós-eleição de 2022 tem tudo a ver, tem uma compulsão de repetição, né? Acho que a gente vive isso, né? Sobre vários aspectos, né? O envolvimento de oficiais militares, essa perspectiva dos militares de que eles são
responsáveis pelo destino do país e que eles podem fazer isso a despeito da vontade popular, a despeito do voto popular. A própria forma violenta, né, não é só violência física, né, mas esse rompimento, esse desprezo pela democracia. Enfim, o que eu vejo, né, eu acho que qualquer pessoa da área de história vai dizer isso, né, é que, de fato, você não resolveu, né? A gente não fez o luto, digamos assim, dessa história violenta, porque nós somos um país de uma história muito violenta, e no 64 é um dos momentos de muita violência. Nós nunca nos colocamos, né, diante desse fato, desses passados difíceis, traumáticos, e nunca curamos dele, né? E curar dele envolve justiça, envolve reparação, né? Envolve apurar a verdade, envolve inventariar essas dores, esses crimes, né? Acho que uma grande diferença para a tentativa de golpe, né, recente, para 64, foi que nós estamos agora, finalmente, acho que pela primeira vez no país, levando à justiça a questão. Eu espero que isso seja o início de um amadurecimento democrático nosso. Enfim, eu acho que a gente tem ainda muito que caminhar, assim, em relação à democracia. Talvez a gente tenha muitas dívidas ainda históricas para serem tratadas, assim. Acho que é tratar mesmo. Nós somos uma sociedade um pouco doente, né? Doente com essa violência, acabamos de assistir agora esse absurdo que foi esse massacre, né? Então, assim, acho que a gente vai repetindo essa forma de lidar com os conflitos. Do ponto de vista de onde eu trabalho, né, assim, do museu, da questão da memória, pensando no próprio memorial, né, eu entendo que esses lugares são lugares importantes. Não que eles vão fazer nenhuma mágica, né, para nos curar dessa violência, né, mas vão contribuir de alguma forma para esse processo, né? E eu entendo assim que a memória, nesse caso, eu acho que a gente tem que ter muito esse cuidado, né? Quando a gente está lidando com esses espaços, é de pensar que a memória não vai ser convocada como um eterno lamento. Mas, assim, e aí eu até cito o Riquet, eu gosto muito quando ele diz que é pensar, né, nessa memória traumática e extrair dela, né, o exemplo, para que você pense a memória não como algo que vai ficar no passado, que vai alimentar uma eterna melancolia, mas que você possa, a partir desse exemplo, construir um futuro, né? Então, assim, eu tenho muito esse compromisso, assim, sempre, né, não se trata de ficar lamentando a vítima, mas usar esse exemplo como algo que nos diz respeito e, enfim. Então, acho que o papel nosso é um pouco esse, assim. Eu ando, não sei se eu sou um pouco utópica, mas eu ando com esperanças, assim, vendo esse julgamento, vendo que cada vez mais vários espaços de memória no país reivindicando, né, o seu reconhecimento. Então, acho que a gente pode caminhar assim, para esse amadurecimento democrático, mas veja bem, com muita atenção, porque essa cultura autoritária e violenta ela é ainda muito, muito arraigada na nossa sociedade. Eu comecei coordenando o acervo artístico, é um acervo riquíssimo, que não se reduz ao que está hoje na biblioteca, mas a gente considerou que todo o acervo artístico que está espalhado no campus é uma espécie de acervo operacional do acervo artístico, é isso que eu expliquei, né? Que a tutela está lá com a Faculdade de Direito, mas você registra como algo que você pode gerir, você pode, enfim. E é um acervo importantíssimo, né? Eu acho que as universidades têm um pouco esse papel de formar acervos artísticos.
tanto do ponto de vista de criar coleções visitáveis, como é o caso do acervo artístico ou de um museu de arte, como é importante você ter a arte espalhada pelos campi para a formação mesmo dos estudantes, né? Mas, assim, eu acho que eu gostaria de falar um pouco na perspectiva da rede, assim, né? Quando eu estive coordenando a rede, eu tive a oportunidade de conhecer uma variedade imensa, né, de acervo, um acervo riquíssimo. As universidades, na verdade, são polos de colecionamento, porque você coleciona para a pesquisa, você coleciona para o ensino. A universidade tem muito prestígio, ela recebe muito acervo, né, por doação. Então, assim, a própria comunidade universitária não tem conhecimento da riqueza do acervo que ela enfim, cedia, né? Para você ter uma ideia, a gente tem acervo de ciência e tecnologia, de arqueologia, de antropologia, de ciências naturais, de arte, de história, de arqueologia, enfim. A gente tem toda a tipologia de acervo na UFMG. E, na verdade, a universidade é um pouco isso, né? Nas diferentes campos de conhecimento, você vai formando diferentes acervos, né? Esses acervos, eles estão espalhados em centros culturais, centros de memória, de documentação e em alguns museus. Esses lugares eles vão se formando de uma forma muito descentralizada, muito na ponta, né, dessa estrutura, e, por isso, também muito desconhecidos mesmo na própria comunidade, né? E, quando eu estive, né, na rede, a gente iniciou um trabalho de documentação desse acervo, né, de registro desse acervo, e, sobretudo, de disponibilização desse acervo num sistema informatizado, para que as pessoas pudessem consultar. Eu acho que isso já está em andamento, espero que caminhe rapidamente, porque, na verdade, as universidades, isso não vale para a UFMG e para as demais universidades, elas são portadoras do principal acervo científico do país. O acervo cultural e acervo científico. Isso, se a gente olhar as estatísticas do cadastro de museus brasileiros, a gente vai ver o quanto a quantidade, a porcentagem enorme de museus universitários no Brasil, o peso que eles têm, e sem dizer o peso do acervo que elas estão sob a tutela desses museus, né? E, assim, o que a gente observa é que até o incêndio do Museu Nacional, eu não sei se eu estou desviando do assunto, mas até o incêndio do Museu Nacional e, infelizmente, também um incêndio aqui no Museu Histórico de História Natural, o MEC desconhecia completamente a existência desses museus, não há dotação orçamentária para os museus. Eu imagino que deva ser uma grande ginástica dos reitorados destinar orçamento para esses lugares. E, desde então, e em função, né, acho que é bom registrar isso, em função de um acórdão do TCU, que pediu ao MEC um plano de metas, né, depois desse ocorrido, em relação aos museus. A gente veio participando nacionalmente desse debate, isso ainda está ocorrendo, já me retirei desse debate. O MEC finalmente acordou para essa questão dos acervos. A UFMG teve um papel importante, a professora Sandra teve uma atuação muito decisiva durante essas negociações. Então, assim, eu estou falando de algo muito macro, mas isso acaba repercutindo ali no dia a dia. Então, a gente tem acervos que estão guardados, desconhecidos, não estão em exposição, às vezes de difícil acesso. E o importante é que você dê acesso a isso, né? Que o público, em geral, circule, que o público tenha acesso a esse patrimônio. Esse patrimônio é da universidade, mas ele é um patrimônio da humanidade, né? É um patrimônio da sociedade, né? Acho que até um pouco incomodada com isso, a gente fez uma exposição em 2018, eu
não me esqueço, assim, a gente coincidiu com o fórum, com a retomada de um Fórum Nacional dos Museus Universitários, que a gente realizou aqui na UFMG. A gente fez uma exposição no Espaço do Conhecimento, que era mostrar o acervo apenas dos espaços da rede, porque, veja bem, você tem muito mais acervo além dos acervos do espaço. E, assim, uma exposição, acho que, não sei se isso está no site do Espaço do Conhecimento, mas se vocês tiverem oportunidade, acho que vale a pena até para vocês entenderem a variedade do acervo, que vai desde da literatura, da música, até um instrumento científico super arrojado, né? Então, assim, a gente tem uma riqueza muito grande e eu, sinceramente, espero que a comemoração dos 100 anos da UFMG se volte um pouco para esse patrimônio que foi acumulado. Eu acho que é isso, né? Eu acho que o importante é que a rede ganhe importância política, né? Assim, como ator político, né? Dentro da esfera assim, da universidade. Esse funcionamento em rede ele é importante, porque é muito difícil você estabelecer uma governança onde você tem grandes museus, né, como o Museu de História Natural, o Espaço do Conhecimento, e um pequeno espaço de memória lá na farmácia, na SI, enfim. A rede é essa forma de estabelecer um equilíbrio, estabelecer interesses e objetivos comuns, né? E de desenvolver projetos em rede. E eu acho que isso tem sido muito importante aqui no UFMG. A gente é exemplo para outras universidades. A rede de museus é um exemplo para outras universidades. Primeiro porque ela foi uma das primeiras, eu acho que a primeira rede de museus universitários, e depois acho que ela vem desenvolvendo projetos que são exemplares, né? Então, assim, eu citei um pouco atrás aí, mas retomo aqui, esse projeto de documentação museológica do acervo, criando um protocolo comum, circulando o mesmo conhecimento, treinando as equipes para fazer essa documentação, que é uma ação básica de salvaguarda, né? Se você tem acervos que você perde completamente, porque você não tem mais nenhuma informação sobre ele. Você imagina uma coleta na área, sei lá, na área das ciências biológicas, que você não documentou nada, você perde completamente a informação daquela coleção, né? Então, a gente vem desenvolvendo esse protocolo. Em 2021, quando eu estava já saindo, a gente conseguiu uma emenda importante do deputado Patrus Ananias para desenvolver um projeto de avaliação da gestão de risco desses lugares. Depois eu saí, sei que esse projeto continuou e se ampliou e foi feito um trabalho em rede muito importante. Enfim, eu acho que a universidade, a rede é uma grande porta de extensão para a universidade, é uma grande porta para você estabelecer essa articulação com a sociedade, trazer a sociedade, assim, abrir os portões da universidade para circulação de público, né? Então, assim, acho que é um trabalho importante. A extensão sempre foi muito importante para mim, até porque eu acho que como eu fui uma pessoa que atuei na área, todo o meu projeto de mestrado, de doutorado, sempre foi em conversa com o que está acontecendo ali no campo, né? Mas, enfim, o que eu vou dizer da extensão é que todo mundo já sabe, né? Dizer tanto que ela é importantíssima dentro da universidade, né? Porque ela articula, né? Ela é a forma de articular a universidade com a sociedade, de criar reciprocidades aí, de saberes, valores. Eu não consigo imaginar uma formação universitária que não tenha extensão. Como é que você vai formar um estudante sem que ele entenda o papel social dele, sem que ele imagine a aplicação daquele conhecimento e, sobretudo,
eu acho que a extensão que traz esse sentido de cidadania, né, essa formação cidadã do profissional dentro da universidade. Então, assim, e tem uma coisa muito assim, muito bacana da extensão, porque ela consegue agregar algo, os três pilares, né, da universidade, né, que é pesquisa, ensino e a própria extensão, né? Então, assim, a gente não faz extensão sem pesquisa, a gente não faz extensão sem ensino, então, eu acho que é um lugar muito pleno, assim, sabe? Os projetos de extensão podem ser lugares muito plenos de formação, de produção de conhecimento, de renovação de saberes pelo contato com a comunidade, enfim. É isso aí.